O cerco vai se fechando contra os evangélicos no Brasil. A situação do coronavírus está propiciando soluções propostas pelos políticos. Como nós estamos em ano eleitoral, os políticos estão continuamente acessando as pesquisas de opinião. Eles gostam de dar opinião onde a população concorda. Em outras palavras, políticos gostam de dizer o que as pessoas querem ouvir. E eles estão consultando. Como eles verificam que uma maioria das pessoas está apoiando as medidas restritivas de isolamento social, isso aí parece que é uma lavagem cerebral, como se fosse a única solução, e como as pessoas, na maior parte, estão aceitando essa ideia que a única solução para limitar a progressão do coronavírus é o isolamento social, trancar as pessoas dentro de casa, então os políticos estão adotando essa postura também para agradar a maioria. Mas aí, quem sofre mais são os evangélicos que se organizaram mal em igrejas, em templos, em reuniões de massa. Eles não sabem fazer outra coisa senão reuniões. E quando as reuniões são proibidas, desmorona todo o esquema que eles montaram, a estrutura que eles estabeleceram quando não se pode mais fazer reuniões, porque eles não edificaram o corpo, não fizeram discípulos, não amaram uns aos outros, não fizeram o que Jesus manda, e o resultado é que quando fecham os templos, praticamente acaba o trabalho deles. E Satanás sabe disso. Por essa razão é que Satanás está enfatizando isso. Tem que acabar com toda a reunião, tem que fechar os templos. Aí vem o pastor Silas Malafaia e grava um vídeo dizendo, olha, nós vamos obedecer a determinações da justiça. A justiça determinou que as reuniões sejam proibidas. Inclusive, houve determinação específica para a igreja, a denominação que o pastor Silas Malafaia representa. Eu creio que até há uma certa dose de perseguição. Isso, por exemplo, no estado de São Paulo, a determinação foi específica para o pastor Silas Malafaia e o bispo Edir Macedo em suas igrejas que eles representam. Não precisavam citar nomes, mas eles foram citados nominalmente no estado de São Paulo, na determinação judicial, uma determinação muito rígida, proibir por completo reuniões, determinação de um juiz na justiça. Bom, mas o pastor Silas Malafaia diz, pela Constituição, o templo é um local inviolável, ele não pode ser fechado. O ministro Mandetta da Saúde recomendou isto, que as igrejas estejam abertas para socorrer as pessoas, dar assistência, e isso é algo que é necessário, assistência individual e também para as pessoas orarem individualmente. Mas a interpretação não é unânime e a Associação de Juristas Evangélicos, a chamada ANAJURE, que reúne muitos juristas evangélicos, se reuniu e pediu à comunidade evangélica que procure respeitar as orientações dos governos de isolamento social, mesmo que muitas dessas determinações sejam inconstitucionais, mas não é agora a hora de brigar por isso. Então, os juristas evangélicos reunidos entenderam que, por solidariedade cristã, em nome do espírito coletivo, se sujeitem às determinações dos governos para não realizar cultos presenciais, reuniões religiosas ou eventos públicos,
durante essa pandemia. Então, foi esta a determinação ou a recomendação da ANAJURE. Então ele diz, a resistência por parte de alguns grupos religiosos, ainda que em pequeno número, demonstra desconexão com a gravidade do contexto enfrentado pelo país e a falta de compaixão por seus fiéis, uma vez que os coloca em perigo e eleva o potencial de proliferação da doença, inclusive no meio de grupos de risco, como os idosos, que são muito frequentadores das igrejas. Aí vem o ministro da Saúde e explica isto. Devem-se evitar as reuniões, mas não o atendimento às pessoas. Então, a Associação de Juristas, a ANAJURE, diz que é prudente a gente usar meios de comunicação virtuais para os cultos, o que nós temos feito na comunidade Ramá. Também é prudente que se use de aulas e seminários teológicos à distância, além de sugerir o trabalho em casa aos funcionários administrativos das denominações. Isso são sugestões. E a ANAJURE lembra que há muitas inconstitucionalidades nesses decretos governamentais. Nós estamos em um ano eleitoral, isso faz parte de uma campanha. Mas o fato é que, por desrespeitar essas determinações governamentais, em muitos estados e municípios estão acontecendo arbitrariedades. Por exemplo, em São Paulo, um juiz determinou que todas as igrejas fechem. Eu acho que ele exagerou, extrapolou suas atribuições e até se deveria recorrer urgentemente a uma instância superior. Mas, enfim, até então é o que está valendo em São Paulo. Já em Porto Alegre, em alguns estados, os governos estão atuando mais fortemente. Em Porto Alegre, determinaram fechamento mesmo das igrejas e até à força. Igrejas têm sido fechadas à força em Porto Alegre. Em Salvador, o prefeito é o ACM, Antônio Carlos Magalhães Neto. Ele também determinou que todos os templos religiosos sejam fechados, encerrem as suas atividades. No Mato Grosso do Sul, e há notícias também de em muitos municípios as autoridades municipais agirem duramente, fortemente para fechar esses templos e atacar esses redutos evangélicos. Em alguns casos, tem acontecido até que os crentes entrem por um portão traseiro, mas em Salvador e em outros lugares já se divulgou o dedo duro, ou seja, um telefone da denúncia. Qualquer que estiver desrespeitando essas normas, que isso seja denunciado, que eles, funcionários e justiça e polícia, vão lá imediatamente para fechar. Bem, ainda que os evangélicos queiram discutir a constitucionalidade disso, o fato é que há medidas exacerbadas e há medidas desencontradas. Há municípios que atuam de um jeito, municípios que atuam de outro. Existem municípios cujos prefeitos são evangélicos. E é evidente que eles não aderem a essa histeria generalizada. Então, nesses municípios está havendo uma certa tolerância, principalmente onde não há vírus comunitário, não há contaminação comunitária. Então, nesses municípios está havendo uma certa tolerância. Em outros municípios, onde os prefeitos tendem ao lado socialista, os socialistas não gostam de crentes de modo geral, e eles apenas toleram em época de eleição, e até agradam, mas eles não gostam. Então a gente vai saber, os socialistas têm uma tendência a serem ditadores, eles querem mandar em tudo, dizer o que vai fazer, como vai ser o transporte, eles querem assumir uma ditadura, querem ser ditadores no seu município. Existe isso, a tendência socialista. A tendência direitista é de mais liberdade para as pessoas. Agora existe um problema
no Brasil que se chama presidente Bolsonaro. Ele foi o grande defensor dos evangélicos. E como ele está enfraquecido politicamente diante da mídia, ele não está conseguindo fazer muita coisa em favor dos evangélicos como ele gostaria. Ele tem emitido opiniões, tem falado e tem dado sugestões, mas como a regulamentação do funcionamento de templos e reuniões, e isso é muito mais na área municipal e alguma coisa estadual, até alguns governadores estão extrapolando. Por exemplo, o presidente Bolsonaro já denunciou especificamente o governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo por estarem extrapolando suas funções e querendo legislar sobre aquilo que não lhes cabe. Mas isso é uma briga política. Na verdade, a circulação de pessoas é coisa muito mais de âmbito municipal, então são os prefeitos que determinam. E no Brasil inteiro há orientações divergentes. Há aqueles que estão deixando mais tranquila a coisa, outros estão apertando mais, e aqueles que estão exagerando e querendo impor uma ditadura contra os evangélicos. Há de tudo entre os prefeitos. Mas o que nós podemos já vislumbrar e estabelecer assim como uma conclusão disso tudo, porque vai continuar, é que o cerco está se fechando contra os evangélicos. Todo o templo que se fecha, a maioria é universal, é mundial, é dessa linha, neopentecostal. A maioria dos templos que são fechados, isso vem com estardalhaço, com divulgação colossal para todo mundo saber e despertar o ódio contra os cristãos. A conclusão é a seguinte: olha que absurdo essa igreja aí, esses crentes não têm respeito à situação, olha aí, estão colaborando para o vírus circular, etc, etc. É bom a gente saber uma coisa: o vírus não está circulando facilmente no meio evangélico. O povão não está pegando ainda, por hora, vírus, por vários motivos. Um deles é que Deus está abençoando. Mas, como o vírus é contra os evangélicos também, para despertá-los, então Deus pode permitir que evangélicos peguem vírus, inclusive em igrejas. Isso vai dificultar, envergonhar o evangelho, e é o que muitos da mídia estão querendo, envergonhar os evangélicos quando uma igreja é fechada, porque a gente vê o seguinte: existem pastores que vivem daquilo ali, é do dinheiro que entra cada dia, e eles são cobrados por metas também para dar dinheiro. E quando eles não reúnem, eles ficam em desespero. E aí o que acontece? Eles são levados a querer burlar as determinações e com eles não existe esse negócio de virtual, distância, porque eles não sabem fazer isso, não fazem, não têm contato com as pessoas, eles só sabem fazer reunião. Como a reunião está proibida, eles até tentam burlar. Quando eles são apanhados, isso difama o nome do evangelho, isso é levado para a mídia, mas é porque já existe uma pré-indisposição contra os evangélicos. E eu vou repetir para concluir: o baluarte evangélico no Brasil se chama Jair Bolsonaro, que está enfraquecido. Se ele cair, se enfraquecer mais, por alguma razão ele sair, os evangélicos podem saber que a grande tribulação já está chegando sobre eles, porque a perseguição vai ser feroz contra os evangélicos. Se em uma situação dessa do coronavírus, uma grande parte dos evangélicos já está com medo, em desespero e trancada dentro de casa, imagina quando a perseguição for como na China. Na China está havendo perseguição declarada aos evangélicos, aos cristãos. Quando isso chegar ao Brasil, eu acho que aí vai ser pouca gente que vai ter coragem de enfrentar as dificuldades para se manter fiel ao Senhor. Por enquanto, o Brasil não chegou lá ainda. Nós podemos manter a nossa fidelidade através dos meios virtuais, a nossa ligação com os irmãos, a nossa comunhão
através das redes sociais, ainda podemos dispor desses recursos, mas vai chegar um dia em que esses recursos também vão ser cerceados aos evangélicos e isso já está bem perto de acontecer. Aí a perseguição vai ser feroz mesmo e é por isso que já estamos vivendo nos últimos tempos. Vai piorar, a perseguição vai piorar e Deus quer ver aqueles que são fiéis realmente. Aproveite para verificar então como está seu coração e a sua fidelidade a Deus, meu irmão, minha irmã. A paz